Fala investidores, sejam muito bem-vindos ao canal Planilheiro Investidor. Eu sou Adriano Costa e no vídeo de hoje nós vamos falar da carteira 2 de 6 fundos para você iniciar na Bolsa em 2023. Você está procurando estudar os fundos aí para você procurar entender um pouco mais sobre como investir na Bolsa, né? Então a gente vai trazer aqui 6 fundos diversificados em gestão, em segmentos, né? Para você aí estudar e ver qual que se encaixe na sua carteira. Claro que isso aqui não é uma carteira recomendada, não recomendo nada, não sou nem oficialmente posso recomendar nada. A maioria aqui eu vou falar inclusive como cotista do fundo, tá? Mas é uma carteira para você te ajudar aí a montar, né? Como diversificar uma carteira aí minimamente, né? É claro, minimamente, mas procurar ajudar vocês a montar uma carteira aí para o longo prazo. Bom, desde já peço a sua inscrição, tá? Você quer acompanhar a gente aqui, também faço acompanhamento da minha carteira. E todos os meses a gente faz aqui a leitura de alguns relatórios gerenciais, fatos relevantes comunicados ao mercado, né? Subscrições se tiver, tem poucas subscrições atual, mas a gente acompanha mais de 150 FIF, Agros e FINFRA, é o principal assunto aqui no canal. Então vamos lá. O primeiro fundo que a gente vai ver aqui é um fundo de logística XPLG11, é o XPlog, fundo que investe em imóveis logísticos e industriais. Atualmente o valor de mercado do fundo está R$ 93,23, 23 centavos, né? Fundo que chegou a estar cotado aí abaixo dos R$ 90 no início de fevereiro. Inclusive eu fiz uma compra aí, eu também sou XPLG, sou cotista do XPLG11. Então, apesar de ter aqui a mínima de R$ 90,01, ele chegou aqui ali há poucos minutos, está abaixo dos 90, 89, 90, 89, 70. Então, deve estar com uma boa oportunidade ali. Mas cheguei a pegar aqui, ele é 90, 90 reais e 10 centavos. Fundo que eu acho muito bom, R$ 9,12 de dividend yield, fundo bem diversificado, a gente vai ver no relatório gerencial e está com uma valorização aqui nos últimos 12 meses de 0,12%, né? Então o fundo de logística apanhou muito nesses últimos meses, né? E mesmo estando muito abaixo do seu valor patrimonial, que é 114,32, o fundo está 18% descontado, e está com uma valorização nos últimos 12 meses, né? Praticamente nula, mas está. Fundo ó, com 306, mais de 306 cotistas na sua base, então um fundo muito grande realmente. Sou cotista do fundo, dos fundos de tijolo é a minha maior posição no PLG11, 74 centavos essa última distribuição, distribuições crescentes inclusive do fundo, né? Por conta também das atualizações dos reajustes dos contratos, né? E o fundo acima de 0,80% na cotação base de R$ 91,10, fundo que anuncia sempre no último dia útil do mês que ele faz referência, anuncia os seus proventos. Falando de receita aqui, o fundo com mais de 24 milhões em receitas, a gente verifica que tem um rendimento, até né, bem mesmo tem fundos, outros fundos na sua carteira, mas o principal são os aluguéis, né? Despesa do fundo 3,4 milhões e o rendimento distribuído está aqui abaixo do valor já em primeiros de 2023, né? Está abaixo dos resultados, do valor dos resultados, 74 centavos a distribuição, mas quando a gente pega nos últimos 12 meses, o fundo está distribuindo mais do que o seu resultado, mas pouca coisa, mas está mais do que os resultados distribuídos nos últimos 12 meses, tá? Fundo que tem realmente um fundo bem grande, com uma liquidez muito boa também no mercado, 4,7 milhões foi o volume médio negociado diariamente no mês de janeiro, deu mais de R$ 91,10 a cota, na verdade que é o valor da cota, né? O volume de negociação mensal foi de mais de 103 milhões de reais, como a gente verifica aqui, e o fundo com giro de cota de 4,2%. Mais para baixo a gente verifica que o fundo tem ali principal realmente são os imóveis, 91% dos seus ativos investidos são em imóveis e o fundo tem 62% dos seus contratos são atípicos, né, da sua receita, então que dá uma proteção maior aí em relação aos recebimentos dos contratos, tá? E o principal aqui, acho que também tem afetado o valor de mercado, é exatamente a Americanas, né? 7% aqui da receita do fundo vem das lojas americanas, tá? Disfarçado aqui de B2W, mas é a loja Americanas, então acho que é o principal risco atualmente do fundo, né? Por conta do que tem acontecido no mercado, muitos fundos de logística aí tem a loja Americanas como inquilina, XPLG também como fundo grande também tem ela, e um dos principais aqui fatores positivos é os contratos, né? 80% vence só a partir de 2025, que atualmente o fundo está com uma vacância de 6,2%, 6,8% apenas. Então, uma vacância aí bem equilibrada do fundo, né? E uma tendência de queda, como a gente verifica aqui no relatório.
Ótimo fundo, sou cotista do fundo, como eu falei, principal posição minha no segmento de tijolo. Outro fundo aqui que eu vou considerar do setor de lajes corporativas, apesar de ser um fundo híbrido, é o KNRI11, fundo muito grande também, fundo bilionário, quase 4 bilhões em patrimônio, a gente vai ver no relatório. Fundo que você deita a cabeça no travesseiro e descansa tranquilo. O fundo não tem muitos problemas, né? Fundo muito diversificado, quase 100 inquilinos na sua base. E por isso mesmo é um fundo caro, né, em relação ao valor de dividendo, né, comparando com os dividendos, acaba sendo um fundo que paga um dividendo um pouco menor, só que ele está bem descontado, né? O patrimônio dele é bem interessante. E mesmo o fundo estando abaixo do valor patrimonial, está aqui 4,15% acima do valor aqui nos últimos 12 meses, né? Como o fundo de tijolo tem sofrido, não tem sido diferente com o KNR11, que tem um dividend yield então mais baixo, por conta também do baixo risco que acaba que o fundo apresenta, né? Pelo histórico, o fundo já bem maduro no mercado, com bastante imóvel, a gente vai ver isso no relatório, e é um fundo que está aí 14% descontado, o valor patrimonial do fundo é quase R$ 160, e mais de 244 mil cotistas na sua base, distribuiu 91 centavos, 0,65 em relação à cotação base de mercado. Vamos lá para o seu relatório gerencial, a gente verifica um fundo de quase 4 bi de patrimônio, um fundo bem grande, está com uma vacância atual de 6,74%. A vacância financeira, né? A vacância física de apenas 2,35% pela magnitude do fundo. Realmente é uma vacância aí até bem equilibrada, tá? O fundo é gerido pela Quiné Investimentos, tem um volume médio de negociação diário no mercado de 3,1 milhões, não é grande coisa, mas é uma boa liquidez também. Apesar do tamanho, né? Porque muitos não se desfazem da cota do fundo, né? O fundo é muito bom, então acaba não tendo ali um volume de negociação tão grande no mercado. Com o meu contexto, na minha explicação, eu acho que basicamente é isso. O fundo está mais concentrado em São Paulo e na região sudeste, como a gente verifica aqui. São Paulo é o principal, logístico. Vem as receitas principais da logística, mas eu considero também o fundo de lajes corporativas na sua essência. E a tipicidade dos contratos, a maioria vem dos contratos de logística, né? E IPCA é o principal indexador dos contratos, seguido aí do IGPM. E mais para baixo a gente verifica aqui que o vencimento também dos contratos, metade deles só vence a partir de 2027. Então o fundo está com uma vacância bem equilibrada ali, em torno de 2%. Né? E o fundo tem as vacâncias do fundo estão concentradas nos escritórios, principalmente nos escritórios do Rio de Janeiro. São mais de 95 inquilinos concentrados no ramo de comércio e indústria. E são 9 galpões logísticos e 12 edifícios corporativos. Por isso eu classifiquei ele como do setor de logística, do setor de lajes corporativas, para diversificar a carteira, mas acaba sendo um fundo híbrido de tijolo. Muito interessante o fundo. Para esse fundo aqui não tem como errar. Bom, outro fundo aqui é esse Fiagro Vigia11, o Valoracra, fundo de investimento nas cadeias produtivas do agronegócio. Um dos melhores Fiagros do mercado, na minha opinião. Eu tenho na carteira o Fiagro Vigia11, com 18,70% de distribuição nos últimos 12 meses, é o dividend yield do fundo. Como eu falei, Fiagros atualmente está difícil de errar um Fiagro aí que não seja bom, né? Tem sim alguns ruins, 2 ou 3, mas em relação a dividendo distribuído, tá difícil de errar difícil de errar um bom Fiagro aí no mercado. E atualmente ele está a R$ 9,79, muito abaixo do que ele está acostumado a ser negociado, e esse valor abaixou um pouco mais a esse patamar aqui por conta da subscrição atual, que está em 9,77. Então, às vezes não está nem valendo a pena fazer a subscrição, não vou incentivar, mas eu mesmo não vou fazer, estou comprando no mercado mesmo. 5,41% a desvalorização nos últimos 12 meses desse Fiagro. E quando a gente pega aqui o valor patrimonial do Fiagro, 9,54, mesmo assim sendo negociado acima do seu valor patrimonial em torno de 3%. Mas na minha opinião, o fundo está pagando muito bem, já está com 47.800 cotistas, eu sou um desses cotistas, e é o Fiagro que eu tenho maior participação, da minha carteira de Fiagro, que são 3 que eu tenho, esse aqui é a maior participação que eu tenho com 40%, né?
Então, Fiagro realmente muito bom, distribuindo bons proventos. E aqui a gente vai ver, dentro do seu relatório gerencial, o fundo já está com uma carteira bem diversificada aqui, bem interessante, bem robusta, já com 790 milhões investidos. Caixa bruta que o fundo atual está em quase 10 milhões de reais. Fundo também que faz aquelas operações compromissadas, né? Por isso que aqui está com total de CRAs 113%, né, do valor patrimonial, vamos dizer, do patrimônio líquido, né? O fundo faz operações compromissadas também. E o que a gente verifica aqui dentro da sua diversificação, pela taxa, né? A taxa DI é o principal, é 100% na verdade, é um fundo totalmente indexado à taxa DI, por isso mesmo ele tem ali tido bons proventos, né? Mas a maioria dos fiagros estão com a indexação preponderante à taxa DI, tá? Não sei se é característica dos CRAs, né, desse segmento dos CRIs, mas a maioria, como a gente verifica, tem uma indexação maior pela taxa DI, tá? E o que a gente verifica, o fundo está mais concentrado ali nas cooperativas e nas distribuidoras de insumos agrícolas, em torno ali de 90% para esses dois segmentos, e tudo foi adquirido ali pela uma forma de aquisição em ofertas restritas, como a gente verifica aqui, CVM 476, e mais para baixo a gente verifica que o fundo está aqui distribuindo proventos muito acima aí de muitos investimentos pela taxa DI, ó, CDI mais 4,57% em dezembro de 22, né? E é porque esse relatório aqui é de dezembro, não saiu de janeiro ainda, mas o fundo distribuindo aí bons proventos, muito acima dos investimentos indexados à taxa DI, tá? E lembrando que é isento de imposto de renda. Bom, fundo DECRI tem aqui o REC R11, fundo essencialmente aí de CRI da REC, REC Gestão de Recursos, né? R$ 83,50 é o valor de mercado aí antes do carnaval, quase 15% de dividend yield distribuído, isento de imposto de renda, sempre é bom lembrar isso, que às vezes a gente faz logo a comparação com a taxa Selic, né? E 15%, mais de 15% de desvalorização nos últimos 12 meses, só em fevereiro caiu quase 5%, então fundo muito grande aí no mercado também, a gente vai verificar aqui, está bem descontado também, 12%, fundo com mais de 183 mil cotistas, está começando a pagar próximo a R$1 já aí, depois desse período de deflação, né, dos 3 meses antes da deflação aí, já pegou um mês, 3 meses inteiros aí sem deflação, então já começou a melhorar aqui os resultados, pagando agora acima de 1,1% de yield. E quando a gente pega aqui o relatório gerencial, a gente verifica algumas características do fundo de quase 2,5 bilhões em ativos, né? Patrimônio líquido do fundo atualmente está em praticamente 2,5 bilhões também. Os fundos de CRI acabam não tendo ali passivos, alavancagens ali que comprometem o seu patrimônio, e é um dos fundos mais, se não o mais diversificado em quantidade de CRIs na sua carteira, são 95 CRIs na sua carteira, então tem uma diversificação muito grande em relação aqui aos papéis adquiridos, né, que dá aí um certo fator de risco mais baixo, né. Tem 3 FIIs aqui na carteira, FIIs que não são negociados normalmente para investidores em geral, mas aqui só tem o Suno CRI, né? SNCI 11. E um FII infra ali também na carteira. A gente verifica também mais para baixo que o fundo atualmente está ali em relação aos indexadores, mais indexado ao IPCA, como a gente verifica aqui, tem IPCA 47% mais 29% aqui de IPCA, o restante aí tem 18% de CDI, uma pequena parcela aqui em IGPM, e o fundo então está mais indexado ao IPCA e acaba surfando mais quando o IPCA está mais alto, né? Então o fundo acaba tendo essas oportunidades maiores de distribuição de provento, e o fundo está melhorando aqui as suas receitas, né? A gente verifica que no período de deflação caiu bastante aqui para 12 milhões, começou a recuperar aqui, e agora chegando a patamares aqui, começando a crescer para chegar a patamares antes dos períodos de deflação, né? Então, o fundo começou a melhorar aqui as suas redistribuições próximos a R$1, mas acima já de 1,1% de distribuição. Para mim é um bom fundo também, eu tenho na carteira, né, os fundos que eu tenho maior posição, se não a maior posição nos fundos de investimento imobiliário que eu tenho, é no REC R11.
E um outro fundo aqui que eu vou classificar do segmento híbrido, um fundo que tem imóveis aí de diversos segmentos dentro do seu portfólio, é o ALZR11, fundo também bem conhecido aí no mercado. Eu não tenho ele em carteira ainda, nunca tive, mas é o Alianza Trust Renda Imobiliária, R$ 111,14 a cota de mercado. Fundo que está com uma desvalorização nos últimos 12 meses de 2,5% e um dividend yield de 12,77%. Nos últimos 12 meses, teve uma pequena alta aqui, né, nos últimos dias aqui, e a gente verifica que é um fundo que está aí acima do valor patrimonial, né? 5% é um fundo que costuma realmente ser negociado acima do valor patrimonial, tá? Um fundo que tem um risco um pouco menor do que os outros fundos aí, tem mais de quase 120 mil cotistas na sua base, e atualmente distribuiu aí, com a data base dele diferenciada, acho que é 10º dia ou 12º dia útil do mês subsequente a que ele faz referência, anunciou no dia 15 de fevereiro, antes do carnaval, 80 centavos por cota, em torno de 0,7% de rendimento. Dentro do relatório gerencial, a gente verifica que é um fundo que está com uma crescente aí nos seus rendimentos, né? Teve aqui uma distribuição excepcional de 5,65 ou R$ 5,65 porque ele vendeu a Clariante, então vendeu com lucro, esse lucro foi distribuído de uma vez só. E aqui ele adquiriu o Teaser, né? O Teaser 11 é a aquisição de um imóvel. Na verdade um fundo de investimento imobiliário mono imóvel, né? Que inclusive a gente vai começar a falar de mono imóvel aqui no canal, tá? Vai ser uma série que a gente vai acompanhar. E a aquisição do imóvel da DuPont, né? Então adquiriu aqui em janeiro e vai poder, provavelmente vai melhorar um pouco mais os resultados do fundo. E é um fundo que tem algumas diversificações aqui que a gente verifica. O fundo não tem uma alavancagem alta, né? Apenas 5 centavos por cota de despesa com juros de aquisições atualmente. E despesas do fundo chega a ser 16 centavos, chega a ser até maior, né? Receitas imobiliárias é quase R$ 1 por cota. E o que a gente verifica aqui mais para baixo é um fundo, como eu falei, bem diversificado nos segmentos, mas ele tem aqui 100% dos seus contratos tem contratos atípicos por conta da forma que ele adquire esses imóveis aqui, né? Então, por exemplo, esse da Globo aqui foi uma aquisição semelhante ao Vino 11, né? Então a Globo era proprietária do imóvel, o fundo comprou o imóvel da Globo, né? De uma forma de aquisição lá específica, e a Globo virou inquilina, tá? Que uma possibilidade de recompra depois de um certo período. E o fundo tem uma diversificação aqui, como a gente verifica aqui, mais concentrado, claro, aqui em edifícios comerciais, mas ele tem uma diversificação em galpões logísticos, né, centros de diagnóstico, data center, então é varejo com lajes comerciais, com logística, tudo misturado. Então, para mim, é um fundo híbrido bem diversificado, mais concentrado no estado de São Paulo, mas bem diversificado em segmentos. Tem aqui uma proteção boa em relação aos seus contratos atípicos e tem diversas empresas aí, como a gente verifica mais para baixo, tem até um estudo sobre os rendimentos, né, os faturamentos das empresas que compõem o seu portfólio. Então, uma empresa realmente com mitigadora de risco bem interessante aí para você não ficar tão preocupado com a tua carteira. E para encerrar essa carteira aqui novamente com o fundo de Shopping Center, trago aqui então o VISC 11, fundo de shopping da Vinci Gestão de Recursos, né? Fundo que está atualmente no mercado a R$ 104,00, fechou aqui a R$ 104,00 aí antes do carnaval, e 8,47% é o dividend anualizado também a valorização em 5,33%, no mês de fevereiro teve uma valorização de 1,68%, e mais para baixo a gente verifica que o valor patrimonial do fundo, mesmo assim, né, com essa valorização dos últimos períodos aí, está bem descontado no mercado. O valor patrimonial da cota R$ 124,34, está 16% descontado no mercado e tem atualmente 238 mil cotistas. Eu não sou um desses cotistas, mas o fundo realmente já fui. Mas o fundo está bem interessante, né? Distribuindo proventos aí agora acima de 80 centavos por cota, né? Maior do que muitos outros fundos de logística, de shopping no mercado, né? E quando a gente pega aqui o relatório gerencial do fundo, a gente verifica que o fundo realmente está com proventos aqui crescentes, né? Pagando aí dezembro e janeiro. Na verdade, dezembro acaba acumulando aqui, o fundo procura distribuir de forma mais ou menos linearizada a sua distribuição de proventos, né?
mais 82 centavos aqui em janeiro. A gente verifica que o fundo está com uma estimativa de distribuição entre 78 e 82 centavos. Então, em janeiro, acabou distribuindo o máximo da guinda-se aí da estimativa, né, de distribuição, e essa expectativa vai até junho de 2023 e o fundo pegando aí o limite superior já de início, né? E é um fundo com uma diversificação bem interessante, tem aí uma liquidez mediana no mercado, né? 2,6 milhões de volume de negociação diária no mercado secundário. O fundo tem ali obrigações em aquisições, como a gente verifica aqui embaixo, tem aí 664 milhões em alavancagens, né? Mas é um fundo que tem melhorado então seus resultados, tá? As alavancagens têm surtido efeito, mas o fundo atualmente está com a dívida aí de médio e longo prazo, né? Com algumas aquisições. E é um fundo de quase 3 bilhões de reais. Tá? Então a gente verifica que os fundos de shopping se movimentando, a gente já falou aqui do HSML 11 e o VISC 11 também fazendo suas aquisições aí para poder procurar um crescimento, já que os fundos de shopping normalmente ficam com vacância ali acima, em média 5%, né? Fica com ocupação normalmente acima de 95%. E aqui o fundo está naquela média, 94,4%, mas como eu falei, os fundos normalmente ficam ali de 95 para cima, né? Então o fundo de shopping realmente tem a rotatividade dos inquilinos, mas acaba tendo um menor risco por conta dessa rotatividade sempre vir ali com o novo inquilino, ele ficar sempre numa média de apenas 5% de vacância. Ok? Bom, então finalizando aqui, né? Apesar dessa carteira aqui, né? A gente viu a carteira 1 aqui com um dividend yield mensal de 0,9%. A carteira 2 é mais cara. Apesar de ser mais cara, o dividend yield dela acabou sendo menor, né? Por conta aqui de alguns fundos com menos risco aí, e por conta disso o preço dele de mercado acaba sendo maior, que nem o KNRI e o Aeres ZR11, tá? Então, se você adquirisse aqui um fundo, uma cota de cada fundo desse aqui, apesar do VGIA ser na base 10, você gastaria aí R$ 535,29 na cota aí aproximadamente encerrada aí no último dia útil antes do carnaval. Provento pago em janeiro, considerando o provento pago em janeiro, R$ 4,35, você teria um de cada segmento, inclusive um Fiagro na carteira, e um de cada gestão também, uma de cada gestora aqui, um fundo de cada gestora. E aí seria essa a carteira 2 aqui, não é carteira recomendada, é para você estudar aí essas composições aqui para você ver qual é o melhor, qual é o pior, qual é o que tem menor risco, né? E você acabar fazendo essa diversificação dentro da sua carteira, tá ok? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e coloca isso, qual é a carteira que você recomendaria, né? Ou para a gente estudar diversificado em gestora e em segmento. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.